noite. Estamos aqui na exposição de Juan Mussi. Juan Mussi, artista uruguaio, radicado aqui no Brasil, que tem uma obra espetacular. Então, nesse vídeo de hoje, aqui no canal Cristina Benac Art Delivery, eu vou contar para vocês um pouquinho da história desse grande artista, em especial as suas esculturas, a temática, a forma. O curador Marcelo Mussi, seu filho, vai dar uma entrevista para a gente e vai explicar mais detalhes da obra desse grande artista uruguaio, Mussi, Juan Mussi. Então, se você não conhece ainda, vai lá no nosso site. Nós temos também muitas obras dele no site, no cristinabenac.com.br, e conheça um pouco mais desse grande artista. Então, assista o vídeo até o final, não deixe de dar o seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal e assista o vídeo até o final. Combinado, pessoal? Depois eu volto e faço alguns comunicados aqui para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, quarta-feira, 19 horas, é o nosso vídeo aqui no canal do YouTube Cristina Benac Art Delivery. Hoje, com uma grande novidade, uma super exposição daquele artista que eu sempre falo, Juan Mussi, uruguaio, do qual a gente tem algumas obras no nosso acervo, que você pode visitar lá no site, no cristinabenac.com.br. E eu estou aqui na exposição, no Centro Cultural Cervantes, na Avenida Paulista, ao lado de Marcelo Mussi. Marcelo é filho do Juan Mussi e ele é o curador também dessa exposição. Marcelo, o que você tem para contar? Porque o pai dele é aquilo que a gente fala do artista na essência, né? Porque o que ele faz, ele não faz para vender, ele não faz para ganhar dinheiro, ele põe para fora aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, os seus pontos de vista, a sua visão de mundo, as suas críticas sociais que são fantásticas. O que você fala sobre isso? Essa exposição das esculturas, que é uma coisa tão diferente. O que você tem para contar para a gente sobre isso? Bom, oi Cristina, oi pessoal do YouTube. Eu acho que a principal diferença dessa exposição com as outras obras é uma coleção de duas vertentes de obras. Tem as esculturas, que são as sinapses, e também tem os quadros de carbono e de grafeno. E eu acho que a principal diferença dessas obras para as anteriores é a falta de uma crítica total. O compromisso de ditar a narrativa da obra, ele já é muito mais desvinculado. Então, as primeiras obras, nem as primeiras, mas as obras em tetos, por exemplo, que você tem no acervo, são obras que elas têm um diálogo muito metafórico, só que ainda assim elas pintam uma imagem, óbvio, muito clara. Então elas podem não ser claras na interpretação, não é uma metáfora barata, você precisa procurar algum significado lá, mas ainda assim elas têm uma narrativa ditada, ou seja, é alguma coisa que você procura e encontra, e dessa vez essas obras elas têm um final em aberto. É mais um diálogo com quem está observando do que essa crítica final que você chega. Então, por exemplo, a ideia dos quadros são esses quadros de carbono, que a ideia é que eles são feitos do mesmo material com que as coisas chegam ao fim. Então, toda a ideia do carbono 14, que é usado para ver a idade das coisas, a poeira, que, enfim, estelar, que é de onde a gente vem e também é o que a gente vira, no fim das contas. Tudo isso é prensado em uma lâmina literal física e é colocada no quadro para, por exemplo, representar um dia chuvoso ou alguma relação humana. Então, essa volta desses materiais para contar essa história, e com opus também, com a sinapse, são essas peças de bronze e que tem essas ligações e nunca tem algo correto. Por exemplo, eu falei agora do dia chovendo, mas você olha e não vê que é um dia chuvoso na janela. Você sempre está em aberto, porque ela não procura te contar uma história do começo ao fim, ela te procura mais como uma sensação, como uma ideia para você poder dialogar com ela, e o final é em aberto. É algo que você procura, por isso que é tão interessante, foi interessante fazer a curadoria, porque eu achava coisas que meu pai não achava olhando elas, e cada um que vê também acha que é uma coisa diferente. Então, é interessante por isso. São esculturas quase vivas que
só chegam no resultado final quando você olha para elas e tira algum significado. E ele fala, essas esculturas, ele fala que são cortes do cérebro, né, da fêmea, do macho. É muito interessante isso. Sim, então, por exemplo, as primeiras têm esse nome certo de sinapse masculina, sinapse feminina, e no final já se chamam dança cigana, enfim, juventude. São sinapses que são mais sonhos, eu acho. Não é algo tão científico, é uma mistura da ciência e da arte. Então, Marcelo, me diga como você acha que influencia você no seu trabalho como cineasta, né? Você está fazendo cinema, a obra do seu pai, essa experiência de curadoria. Isso você acha que mudou alguma coisa na sua maneira de encarar a sua própria profissão? Eu acho que foi uma situação contrária. É mais o contato que eu tenho com o cinema e roteiro e a maneira de dirigir uma experiência foi o que me ajudou muito a conseguir fazer uma curadoria de um jeito que eu não tinha preparo para fazer, mas com certeza se eu usei de alguma ferramenta foi o que eu aprendi no cinema. Eu acho que foi mais o oposto. Que bacana. Inclusive, pelo que a gente escutou nas palavras do seu pai e nas suas próprias, às vezes a interpretação que o artista dá para a sua obra é tão diferente daquela que às vezes alguém que está analisando, né, você mesmo deu uma interpretação para a obra dele que ele próprio não tinha dado, né? Isso foi interessante. Por isso que eu acho que não foi tanto algo que eu peguei para trazer. Enfim, não foi algo que agora eu consigo, tem detalhes que agora eu trago para o meu trabalho, só que poder trazer algo diferente para o trabalho dele foi o que ajudou a iluminar. Que bacana. Isso é o que a gente nota na arte, como ela é transformadora e como ela vai acompanhando o tempo, né? E existem artistas que eles são atemporais. O teu pai é um caso desses, né? Ele está sempre à frente, sempre imaginando coisas que às vezes a gente ainda não consegue nem alcançar, né? Então isso é o interessante da arte, dos artistas, e é muito legal, a gente se sente assim muito motivado, incentivado a continuar nesse trabalho quando percebe que os jovens têm essa visão e esse apego, né, pelas coisas da arte, que são tão importantes para o nosso dia a dia, é fundamental para a nossa vida o contato com a arte. Então eu agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Visitem a exposição do Juan Mussi na Avenida Paulista, no Centro Cultural Cervantes. Vocês não vão se arrepender, é um passeio que vale a pena fazer, pessoal. Os trabalhos mais recentes de Juan Mussi, reunidos atualmente na exposição Sinapses, apresentam um novo conceito na representação estética do comportamento humano. De natureza inovadora, ao idealizar um bloco modular na construção de suas obras, Mussi é capaz de transcender a escultura como meio físico literal e desenvolve um método singular de linguagem, escrevendo com um novo conjunto de caracteres de uma etimologia radicada na observação profunda da percepção e sensação humana. Entre as esculturas de bronze, a que Mussi nomeou como neutrinos, nome vindo das menores partículas com massa que permeiam o universo, se estendem vastas conexões metálicas, que poderíamos nomear como as sinapses de fato. Entre seus caminhos se esconde a aparência das coisas vivas, as raízes, os micélios, as grandes rodovias e as pequenas veias, as estruturas invisíveis que cobrem nosso corpo, nossa civilização e nosso planeta. Nelas vemos nossa semelhança e uma ordem que se organiza em planos maiores que a consciência da espécie, mas que guarda escrito em um de seus caminhos a promessa de um futuro novo, que pode ser arquitetado pelo pensamento e inteligência humana. Com um enfoque temático extremamente biológico em sua série de opus, Mussi opta pela narrativa atemporal, presente nas ramificações da consciência. A comunicação sugerida busca a criação de novas linguagens para antigas histórias da natureza humana, mas ainda atenta às nuances da sociedade contemporânea e seu fluxo constante de produção em massa de novas histórias sem memória. Dialogando com as sinapses, somos capazes de compreender a comunicação entre a ciência e o social, o homem e o planeta que ocupa, a emoção humana esculpida. Transmitido excepcionalmente pela arte, somos convidados a uma experiência que tem como conclusão nós,
interlocutores, um espelho para que alguém possa compartilhar a possibilidade de sobrevivência, que é única pelos caminhos, pelas pessoas, pela maneira com que acordamos, pela vontade de sorrir quando ninguém nos vê e, claro, pelo ser, ou o sonho de ser. Texto de Marcelo Mussi, curador da exposição Sinapses, de Juan Mussi. Então, esse vídeo hoje é para mostrar um pouquinho dessa obra fantástica desse artista uruguaio, Juan Mussi, as esculturas dele. Por incrível que pareça, isso eu já escutei de outros artistas também. Às vezes, quando eles criam uma obra, eles não dão a interpretação que às vezes um terceiro dá. Aqui aconteceu uma coisa curiosa, o próprio filho encontrou a interpretação perfeita para as obras desse grande artista. Então, vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final, conhecer um pouquinho mais da história e da obra de Juan Mussi.